aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moon Lab. E hoje a gente vai falar um assunto muito interessante sobre como você pode aprender qualquer idioma se divertindo, a ciência por trás, as melhores estratégias e também como você pode fazer isso na prática, como você converte seus hobbies em ferramentas para você estar aprendendo idiomas. Se você não viu o episódio da semana passada, a gente falou sobre um roadmap, como que você constrói um mapa da sua fluência para você estar adquirindo aí essa proficiência no idioma em 2025, tá bom? E a primeira coisa assim que eu quero falar para vocês a respeito desse tema é o quanto a gente vê, né, pessoas que fazem cursos de idiomas, fazem escolinha de inglês, compra curso online e mesmo assim não conseguem aprender. Eu acho curioso também porque a gente tem, hoje em dia, é mais comum, né? A gente vê, por exemplo, aprenda inglês com filmes e séries, aprenda inglês com música, aprenda o inglês de verdade e essas coisas, mas mesmo assim, muitos alunos têm dificuldade. Por que você acha, André, que as pessoas têm essa dificuldade de estar mantendo esse contato com o idioma? Bom, primeiramente porque é um pulo da zona de conforto, né? Você mudar, pô, eu mudei a língua do meu celular para norueguês e, nossa, é muito desconfortável. Eu fico querendo voltar para português, mas não dá, porque é para ficar fora da zona de conforto mesmo. E uma outra coisa também que eu acho que influencia muito é a curiosidade, né? A curiosidade com certas coisas. Não é simplesmente aprender assistindo coisa legendada, aprender jogando o jogo legendado. Não funciona assim. Eu lembro que quando eu era criança eu pegava muita palavra assim isolada, né? Até hoje eu lembro como que eu aprendi é, a palavra almost, né? Quase. Eu estava assistindo aquele filme Apocalipto e como eles falam numa linguagem indígena, né? Eu não sei se é de fato uma linguagem indígena ou se é uma língua feita, né? Acho que é dos Incas, né? O filme é sobre isso, não é? É Inca, Azteca, ou é por aí? Boa pergunta. Linguagens ancestrais, pra gente não errar aqui profundamente, linguagens ancestrais. E tipo assim, quando eles falavam, aparecia a legenda embutida em inglês, né? Que foi já shipped com o filme, provavelmente, e a legenda em português. E apareceu almost e quase. Aí eu falei, legal, né? Isso aqui é uma palavra que a gente usa bastante. E aí não saiu da minha cabeça, né? Então, tem essa curiosidade também. Você lembra a cena do filme que isso aconteceu? Alguma coisa que estava rolando? Como é que era? Era, ele estava sendo caçado, né, pelos indígenas que queriam sacrificar ele. E tinha um cara lá que era, tipo assim, o bad guy dentro dos bad guys, né? Sempre tem essa figura. E ele era um cara que ele queria matar o protagonista, entendeu? Ele não queria que ninguém matasse, ele queria matar, né? Ele era o bad guy. E aí teve alguns encontros que eles tiveram que o cara conseguiu fugir. E aí nesse último encontro deles, ele começou a chamar o cara de quase, porque toda vez o cara sempre fugia. Olha só, tá vendo? Pessoal, isso que eu falo pra vocês, assim, essa palavra, ela não... as conexões que a gente faz com o idioma, elas não estão isoladas. Olha como o contexto tem uma cena emocionante. E aqui tem um estudo muito interessante sobre o impacto da emoção na relação com a memória e a aprendizagem. Porque o nosso cérebro, e aqui vou mostrar um modelo para vocês, esse daqui é o modelo do processamento de fala, tá bom? E aqui nós temos diversos processos. Então vocês podem ver, eu também mostrei isso nas outras aulas e esse vai ser um modelo que a gente vai voltar recorrente, tá? Então a gente escuta primeiro a partir do nervo auditório e também para processar e para falar a gente utiliza os sentidos. Então para eu falar sobre algo que eu estou vendo, eu preciso estar vendo. Para eu falar sobre algo que eu escutei, eu preciso estar escutando, etc. Então a gente recebe esses sinais do mundo e esses sinais eles vêm aqui nessa área que divide o lobo parietal e o lobo temporal, nessa área de compreensão. Essa área de compreensão, e aqui eu vou mudar o modelo rapidinho, e aqui, pessoal, esse aqui é um outro modelo que ele fala especificamente sobre o sistema de recompensa, mas eu quero ilustrar outra coisa para vocês. Então, vocês estão vendo aqui o sistema límbico, tá? Que aqui nós temos o midbrain, que fica bem no centro do córtex do cérebro, e esse sistema límbico, ele divide regiões com o hipocampo e a amígdala. O hipocampo é a região aqui, nós temos então o hipocampo direito e o hipocampo esquerdo, que fica aqui do outro lado. E ele divide espaço com a amígdala, que é responsável pelo nosso instinto de luta ou fuga, nossas relações com as emoções e etc.
Por que que isso é importante? As nossas memórias, as nossas emoções, elas trabalham juntas ali no sistema límbico, justamente para armazenar essas informações. Então, o nosso cérebro, no hipocampo, a gente vai pegando essas experiências de filmes, jogos, séries, experiências positivas e vai encaixando ali dentro do hipocampo. E por que que isso é massa? Porque quando a gente está tendo contato com um idioma, usando algo que a gente gosta, a gente engaja mais essas áreas. Então, de forma prática, pessoal, é como se a gente estivesse tendo uma maior ativação neuronal aqui nessa área. E isso vai fazer com que você consiga produzir a linguagem mais fácil. Isso que as pessoas não conseguem entender, e eu acho que aqui que falha muito o sistema tradicional de cursos, etc., porque eles estão ensinando pra gente especificamente a língua. E assim, a língua, principalmente hoje em dia, pessoal, com inteligência artificial, com internet, a gente não precisa tanto aprender a língua, mas sim o que nos torna fluente. Então, eu sempre fico pensando assim, quais que são os comportamentos de um fluente? Assim? Quais que vêm na sua cabeça, André, assim, de comportamentos que uma pessoa que é fluente em um idioma, ela tem? Bom, usando o meu exemplo com o inglês, acho que eu falei isso no episódio passado, né? As poucas interações que eu tenho são em português, que é, por exemplo, aqui agora, conversando na rua. E o resto eu vejo tudo em inglês. Seu ambiente digital majoritariamente em inglês. Sim, por exemplo, acho que uma coisa que até dá para falar sobre é, como que quando você começa a levar a sério o estudo, ele fica muito mais maçante, muito mais difícil de se estudar, né? Eu aprendi todas as bandeiras do mundo. Eu sou meio maluco, eu amo geografia. Vamos testar então. Bandeira do Nepal. Pô, essa é meio fácil, né? Essa é fácil pra Essa é caramba. fácil pra cá. Os dois triângulos. Aham, os dois triângulos, mas quais são as cores? Branco, azul e vermelho. Isso. Pior que é isso mesmo, que é do Nepal. Isso. Azerbaijão, essa você sabe Do também. Azerbaijão, sim. É uma tricolor horizontal, tem uma estrela e uma crescente no meio. Se eu não me engano, as cores são azul claro, se eu não me engano, vermelho e verde. Não é dourado? Amarelinha, estrelinha? Não, eu sei. acho que é branco. Eu acho que é branco. Enfim, outra. Enfim, eu aprendi todas as bandeiras, porque eu tenho TDAH, então eu hiperfixei. Né? E eu tava. Não era o exemplo, né? Não era pra eu ter ficado a madrugada inteira, mas em 4 horas eu aprendi todas as bandeiras do mundo, porque eu hiperfixei loucamente. Eu olhei no relógio e falei, cara, o que eu tô fazendo? Mas daí eu comecei a perceber que eu gostava daquilo, certo? E aí eu fui explorando mais geografia, descobri um amor que estava escondido em mim sobre geografia. E foi muito autodidata, né? Sim. Foi seguindo sua Totalmente. curiosidade ali. E aí, acabei, tipo assim, eu soltava umas curiosidades de vez em quando para alguns amigos e tudo mais, e aí, direto vinha gente me perguntar sobre, até línguas, mas que língua também entra nesse fator geográfico, cultural, né? Sobre linguagem, sobre cultura dos povos, sobre bandeiras mesmo, sobre, enfim, né? Várias coisas. Claro. E eu comecei a me enxergar como, tipo assim, falei, pô, cara, eu meio que me tornei uma espécie de autoridade, né, sobre o assunto. Eu falei, pô, eu preciso estudar mais, né, já que eu descobri que eu gosto disso, eu vou estudar mais, porque daí, se vierem me perguntar, eu vou saber as respostas, né. E quando eu comecei a fazer isso, cara, eu não tinha vontade nenhuma de continuar, porque eu coloquei isso como responsabilidade. Perdeu o prazer da coisa. Perdi o prazer, tipo... Que agora você não estava mais seguindo sua curiosidade, ele Não estava tava seguindo seguindo, por obrigação. Exatamente, eu me obriguei a começar a aprender um negócio porque eu preciso ser autoridade. Isso não faz diferença na minha vida, né? Exato. E pessoal, assim, tudo isso se relaciona com linguagem, tá? Porque aqui nós estamos falando como o cérebro aprende qualquer coisa. E na verdade, nessa história do André aqui, tem diversos elementos que a gente pode pontuar que são muito interessantes. Então, primeiro de tudo, seguiu a curiosidade dele, ele teve um interesse nessas bandeiras e esses tipos de assunto. Isso levou com que ele seguisse a sua própria intuição e está buscando da forma como ele aprende, a forma como ele interage e tem um estudo ativo com aquele material. Dentro da nossa comunidade Biglobal, vocês podem acessar o link aqui na descrição, eu falo muito sobre a autonomia do estudante. Isso é algo que muitos alunos falham, principalmente alunos de escolas tradicionais, porque eles vinculam tanto o estudo da língua com a escola, com aquele ambiente,
que eles não têm contato além daquele momento que eles estão na aula. E isso é um problemaço, porque o que acontece? Aqui, em essência, o fator principal, eu acho, que é a quantidade de exposição que a gente consegue aumentar através de usar nossos hobbies mesmo. Então, por exemplo, existem diversos estudos falando sobre o impacto da recompensa e do seu engajamento emocional ali com aquele assunto que você está aprendendo. Vou colocar aqui para vocês verem também. E vocês podem ver tudo isso na descrição também, tá? Mas qual que é o ponto? Quando você está engajado com algo que você gosta, você começa a acessar diversas áreas do seu cérebro. Então, é como se você estivesse realmente utilizando todo o seu potencial do seu cérebro. Não é aquela baboseira de 10%. Cara, eu não aguento mais escutar esses negócios de que a gente só usa 10% do cérebro e tal. E assim, qual que é o ponto, pessoal? Não é que a gente só usa 10%, a gente só usa 10% que você é consciente. Não quer dizer que seu cérebro... Enfim, qual que é o ponto? Quando você está engajando seus sentidos, usando um material que você gosta, é mais fácil de você acumular horas de inglês. Então, se a gente para pensar, eu uso esse exemplo sempre. Digamos que você tem um sono normal, um sono regulado de 8 horas, certo? E então nós temos 16 horas remanescentes de consciência, de que a gente está alerta, de que a gente está desperto. Dessas 16 horas, quantas horas é em português? Da grande maioria das pessoas, né, que estão assistindo a gente, ou no caso do seu idioma nativo, não sei de que país você está assistindo esse episódio, mas para a grande maioria das pessoas, a maior quantidade de horas é em português. Então, a ideia é justamente a gente fazer essa transição, porque aí o seu ambiente digital vai ficando mais relacionado com aquele idioma, você vai aprendendo mais palavras, você vai tendo mais exposição, justamente. Eu falo muito para os meus alunos uma questão de horas. A galera meio... Porque, por exemplo, se a gente for colocar um cérebro no laboratório, como que eu consigo analisar quantas palavras você sabe e quantas palavras eu sei? E qual que é o meu nível de proficiência naquilo? E se for assim, você tem que fazer uma prova, beleza, mas você vai ter o registro da minha prova naquele dia. E se eu falar melhor amanhã? E se eu tiver falado melhor semana passada? E se naquele dia aconteceu alguma coisa que embaralhou e gerou um estresse no meu córtex aqui, embaralhou todas as minhas memórias, deu branco e eu não consegui falar tão bem. Então eu sou menos fluente, mas semana passada eu estava falando melhor. Então as pessoas negligenciam muito esse tipo de coisa, assim. Então, por exemplo, André, como que a gente transforma isso na prática, os nossos hobbies, os nossos interesses, em práticas para estudar idiomas? Bom, primeiramente, eu acho que isso daí que você tocou da inconstância, né? Isso vale para tudo, até mesmo para jogo. Tem dia que eu tô jogando melhor, tem dia que eu tô jogando pior. Tem dia que eu vou assistir um filme e eu tô, tipo assim, super prestando atenção no filme, e tem dia que eu tô, tipo, divagando totalmente. Assim, tem dia que um atleta tá performando bem, tem dia que ele performa mal. A gente vê muito isso no MMA, né? No UFC, por exemplo. Então, assim, às vezes o atleta tá lá lutando, fez um training camp ferrado, world class, aí chega na luta, não performa bem, sofre uma lesão. Sim, e isso é natural, né? Me falaram uma vez o seguinte, quando eu perguntei sobre a inconstância, por que que a gente é inconstante? Eu não queria ser inconstante, eu não quero ser ruim num dia e bom no outro, eu quero ser bom em todos, né? E me falaram o seguinte, a natureza é inconstante. Por quê? Se você olha para uma floresta, pode ter o mesmo tipo, a mesma espécie de árvore nessa floresta, mas os galhos vão ser diferentes. Quem que é que falou? Foi o Sêneca que falou não se observa o mesmo rio duas vezes? Alguma coisa assim. Putz, eu não lembro agora, eu devia lembrar. Eu não conheço. Não conhece essa frase? Não conheço essa frase. É uma frase clássica, assim, estoica, de que o mesmo rio não passa pelo mesmo lugar duas vezes. Ou seja, o estoicismo tem muito essa relação com a impermanência, de que as coisas não são permanentes. E, na verdade, isso se relaciona muito com idiomas também, é curioso que a gente chegou nisso. Porque a fluência não é permanente. É isso que as pessoas confundem muito. Então, com isso que a gente está falando, do impacto que o mundo externo pode ter na nossa performance em qualquer coisa, mas aqui no nosso assunto, os idiomas, o estresse, a ansiedade, medo, insegurança. Então, a fluência ela é, por natureza, impermanente. Sim. Até porque, se eu falo, por exemplo, sou fluente hoje, então se eu aprendo mais palavras com o passar do tempo, então eu me torno mais fluente,
como é que eu atualizo isso? Tem um certificado de fluente nível 1, fluente nível 2? Como é que a gente... Então, assim, é muito difícil a gente ter esse parâmetro, né, de o que é a fluência. Por isso que eu falo, pessoal, trazendo aquele gancho dos comportamentos, né? O comportamento de um fluente, ele existe naquele idioma, ele está imerso naquele idioma, seja no seu ambiente físico, presencial, externo, ou no seu ambiente interno, digital. Então, no meu caso, que nem o André também, a maioria dos conteúdos que eu assisto é em inglês. E, na verdade, isso se torna um problema. O problema que vocês estão passando com o português, eu estou passando com o inglês agora. E, na verdade, você também está, de certa forma, com o norueguês, né? De, tipo assim, a gente quer assistir vídeos no YouTube, a gente quer consumir conteúdo, etc. E eu acabo assistindo muito mais em inglês do que em alemão. E esse que é um problema, assim. Mas, algumas alternativas que eu faço para estar transformando os meus hobbies em consumo, em práticas de estudo de idiomas que vocês podem estar aplicando hoje na vida de vocês também. Então, que nem o André falou, trocar o idioma do celular. Não subestimem isso, não mesmo, porque vocês vão ver que vão ter funções assim que são chatinhas, que normalmente o seu cérebro usava as outras deixas, né, as outras informações para estar resolvendo ali, descobrindo a informação, e agora você não tem mais esse porto seguro, assim, né? Você vai ter que estimular. Mas para mim já fez diferença, cara. Eu já consegui acostumar, tem mais ou menos uma semana que eu mudei o idioma do meu celular de novo para alemão. Já notei diferença e é sobre isso, é imersão, né? Então se a gente pensa sobre é um consenso, né? Imagino que para todo mundo, de que para aprender o idioma, a melhor forma seria vivendo naquele país. Um pequeno asterístico que tem pessoas que vão morar, por exemplo, brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e vivem em comunidade de brasileiros e passam anos morando nos Estados Unidos sem aplicar a língua. Então aí não faz muita diferença. Por isso, síntese, percebam que é muito sobre ambiente. Então, cara, de que formas você conseguiu fazer, por exemplo, transformar o seu ambiente mais dentro de um inglês, assim? Além de trocar o idioma do celular, consumir mais conteúdo? Bom, eu acho que além tem um nível a mais de você consumir conteúdo que ele é da curiosidade, né? Tipo, eu conheço muita gente que assiste muita coisa, que só assiste coisa legendada, mas não, ainda assim não atualiza o vocabulário ou o entendimento dela em inglês, porque o que ela está ouvindo está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e o que ela está lendo fica, né? Então, o problema não é usar a legenda em português. Não, Não sair da zona de conforto. tipo, eu com legenda em português eu consegui me tornar fluente. Eu mudei para legenda em inglês porque eu fui assistir South Park e não tinha com legenda em português, eu não achava com legenda em português. Aí eu achei no site oficial da Comedy Central que lá era só com legenda em inglês. Falei, Tranquilo. tipo assim, eu ainda senti um certo medo, assim, nossa, eu não entendi alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu sou fluente, por que eu não vou entender? Exato, faz sentido. Então ainda tem a zona de conforto, ela é real, né, cara? Por mais que eu seja fluente no negócio, eu ainda senti esse medo de sair da zona de conforto. Exato. E daí, a partir disso, eu, como assisti 22 temporadas de South Park, tudo com legenda em inglês. Olha a quantidade de exposição. Não, rapidinho, pessoal, olha a quantidade. Quantos minutos cada episódio? 20. Qual que é a média de episódios por temporada? Depende da primeira temporada ali até a... Quem dera, né? Acho que até a oitava, até a 10ª temporada, talvez, era tipo assim, coisa de 20 episódios, 15 episódios. É muito. 20, 15 episódios de 20 minutos. Deve dar o quê? Umas 100, 200 horas todas as temporadas? Deve ter uns 350 episódios já, eu acho. 350 episódios de 20 minutos. É muita coisa. É muita coisa. Então, aí vocês percebam, a gente tem um aluno de escola tradicional que tem, o quê? 20 horas semanais, no máximo. Então, tipo assim, isso somado ao longo do tempo, perde muito fácil, porque só do South Park já perde. Já perde essa briga em termos de exposição. Então, só do André estar consumindo o conteúdo que ele achava interessante, que ele gosta, já tinha mais exposição à língua em termos de criação de repertório, de listening, de speaking, para poder falar sobre aquilo. Então, assim, olhem o peso do impacto da exposição, de você estar realmente saindo da sua zona de conforto para estar se expondo a esse tipo de material. A galera, cara, elas ficam muito acomodadas em conteúdo que elas gostam, assim. E não subestimem a capacidade de vocês de gostar de materiais novos, entende? Então, tipo assim, eu por exemplo, tenho alguns influenciadores, youtubers americanos e tudo mais que eu gosto, que dá muita vontade de assistir sempre, sabe? Assim, vira rotineiro, a gente fica numa coisa de inércia já virou hábito.
Provavelmente tem YouTubers que vocês assistem há 3, 4, 5 anos. Então, assim, não é que você vai parar de ver para sempre ou algo do gênero. Só perceba que das suas 16 horas diárias, quantas são em inglês ou outro idioma que você esteja estudando e quantas são na sua língua nativa. A gente tem que realmente fazer esse sacrifício, senão não dá certo. Então a gente pode usar justamente a curiosidade, né? Então pesquisar hobbies, não sei, dá 3 exemplos aí de hobbies que você tem. Que daí eu cito formas que as pessoas poderiam usar, entende? Jogar, principalmente. Adoro jogar. Filme, eu sou cinéfilo. Filmes? Pesquisa. Eu pesquiso tudo em inglês. Por quê? Vocês podem fazer um teste. A maioria das páginas que você for ler, por exemplo, na Wikipédia, se você pesquisar ela em português, ela vai ter um nível de informação lá. Se você pesquisar ela em inglês, é tipo assim, é o triplo do tamanho. É muito mais informação. São pouquíssimos os nichos em que o português vai ter mais. As páginas da Wikipédia em português vão ter mais conteúdo do que as em inglês. Por exemplo, nicho automotivo. O brasileiro gosta muito de carro, né? A gente tem uma cultura aqui que envolve muito isso, né? Quais são as chances do seu pai, de você que está assistindo, dele entender muita coisa sobre carro, entendeu? Não é? Então, tipo assim, esses nichos, beleza, o português vai ter mais conteúdo lá. Mas em inglês você vai encontrar muito mais informação, muito mais informação. De muitas fontes, né? Porque, bom, levando em consideração que o inglês é a língua global, né? Todo mundo que quer passar essa informação para o maior número de pessoas vai colocar essa informação em inglês. Então eu pesquiso, por exemplo, eu quero, não sei, eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa mesmo. Eu posso procurar no Reddit, por exemplo, porque lá eu vou ter pessoas do mundo todo interagindo, entendeu? Eu não gosto muito de usar o Reddit como exemplo porque... Não, lá tem tudo, esse que é o negócio. Qualquer nível de conhecimento que a pessoa queira ter, lá tem. Então, assim, e percebam, pessoal, olha só que curioso, né? O André citou o exemplo do carro e percebam assim, vou explicar aqui para vocês. Tudo que a gente interage, todo o conhecimento que a gente tem, todas as nossas experiências de vida, a gente vai armazenando nessa área chamada hipocampo, ok? E dentro do hipocampo, a gente vai assimilando essas informações e aí junto dessa área, como, não lembro o nome em português, é Midstream, é o tronco encefálico, que aí a gente o hipocampo vai enviando essas informações para o resto do cérebro. E as nossas experiências, conforme a gente vai vivendo mais, a gente vai tendo mais contato com novas informações, novos materiais, a gente vai criando uma espécie de universo simbólico sobre aquele assunto. Eu gosto muito desse termo porque o símbolo, ele muda. Então, por exemplo, se eu falo a palavra carro, para mim vem imagens, nomes, memórias específicas. Para você vem outras, provavelmente diferentes da minha, provavelmente diferentes da sua que você está assistindo. Então, as nossas experiências vão condizendo, vão formando o nosso universo simbólico, certo? E aí, elas vão sendo armazenadas no hipocampo. Tudo isso daqui é um sinal de referência. Por que isso é importante? Se for por exemplo, se você, André, tivesse que fazer um evento ou alguma coisa para falar sobre jogos, você utilizaria as suas experiências passadas e o conhecimento que você tem sobre jogos para estar falando sobre aquele assunto. Então, o seu cérebro... E aí, pessoal, lembram daquele modelo que eu mostrei para vocês, que a gente tem a área que divisa com o lobo temporal e o lobo parietal? Essa área, ela vai utilizar toda essa sua vivência, toda a vivência do André ali, para estar codificando e transformando na informação que ele quer. Ou seja, o cérebro está tentando codificar aquilo. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem vivências, não tem experiências naquele idioma, seu cérebro vai ter mais dificuldade de encontrar aquelas palavras. Então, é por isso que é muito mais fácil da gente falar sobre o que a gente gosta do que o que a gente não gosta. Não é apenas a sua relação emocional ali, mas a quantidade de exposição. Esse sinal de referência, ele busca exposição.
Em essência, pessoal, é muito isso. Então, se você gosta de carros, se você gosta de moda, se você gosta de luta, se você gosta de esportes, se você gosta de celebridades, se você gosta de filmes, se você gosta de jogos, independente do que, qual que é o assunto que você goste, busque aplicar isso dentro da sua realidade. Mude o idioma do celular, crie uma nova conta do YouTube, vai fazendo esse tipo de prática. Porque isso faz muita diferença, cara. Muita diferença mesmo. André, e aí me diz, assim, em relação a jogos, por exemplo, como que é para você ter esse contato com um jogo que está em outro idioma? Como é que você resolve esse problema? Não acaba enchendo o saco? Porque aí, pequeno parênteses, pessoal, existe um conceito chamado fricção. E essa fricção é tudo que acaba atrapalhando o nosso contato com o idioma. Então, assim, é muito chato, né? A gente está começando a estudar um idioma, daí toca o celular. Ou então aparece uma mensagem, usa alguma coisa. Tudo que gera fricção atrapalha o nosso estudo. Então, se eu estou querendo jogar e está em outro idioma e eu não estou entendendo nada, eu vou ter dificuldade para jogar. Se eu vou ter dificuldade para jogar, talvez eu não aprenda tanto. Qual que seria a solução, então, nesse caso? Ó, uma coisa que eu fiz que, pensando agora faz sentido, de quando eu era criança, né? Por que que eu aprendi inglês? Mas, enfim, eu explico isso depois. Uhum. Quando eu comecei a aprender alemão, que eu mencionei em algum episódio passado, que eu obviamente parei, eu pensei o seguinte, falei, cara, eu tô num nível aqui de alemão que eu quero só exposição à língua e que eu vou aprender algumas palavras, alguma estrutura de frase, esse tipo de coisa, intuitivamente, e eu não vou precisar, por exemplo, se a gente for pegar The Last of Us, uma pessoa que está aprendendo inglês, e você colocar ela para jogar The Last of Us em inglês, que tem todas aquelas interações complexas, tem um roteiro todo, né, redondinho e tudo mais, a pessoa vai perder, vai estragar a experiência dela, né? Porque ela vai ter que estar tentando prestar atenção na história, ela não vai entender bem aquelas nuances que tem na fala dos personagens, na atuação dos atores ali mesmo. Então, vai perder muito da própria experiência, vai ficar not enjoyable, basicamente, né? E a solução que eu encontrei, nesse caso, pro alemão, foi, eu peguei um jogo aleatório de corrida, que me lembrava... Você não precisa pensar tanto também. Exatamente. Não precisa pensar tanto. Porque era um jogo que era só bateção de carro pra lá e pra cá, quem chegar em primeiro ganhou, tipo Flare Out, né? Quem tiver assistindo esse conhece Flare Out, ó, tamo juntos. E eu coloquei ele em alemão, sabe? Aí tem o rádio, tem o narrador em alemão e tal. Eu não acho que não tinha rádio, mas assim, eram muitos termos que tinham em alemão, frases que iam aparecer ali, mas assim, o básico eu já ia começar a pegar confirm, back, next, sabe, exit, né, start, essas palavras aí básicas eu ia nas configurações de gráfico, e tinha lá, para eu mudar o gráfico, já saber que, está no mais baixo aqui, então esse aqui é o baixo, né? Passava um pouquinho, então isso aqui é o médio, isso aqui é o alto, entendeu? Então eu já ia pegando essas coisas, mas o mais importante mesmo é o contato com o idioma, né? Exato, cara. E assim, cara, pessoal, eu fiz tanta coisa para aprender idioma. Eu, por exemplo, no italiano eu gostava muito de assistir filme medieval que passava na Europa em italiano. Então, assim, para mim era muito imersivo, né? Ver toda a arquitetura europeia em italiano, muito imersivo. Assim, era uma experiência muito satisfatória, sabe? Eu lembro, eu assisti a série I Medici, dublada em italiano. Assim, é difícil de achar, mas quem sabe sabe encontrar dublado em italiano. Muito, assim, muito fantástico. Eu cheguei a jogar o Assassin's Creed, o 2 e o Brotherhood também em italiano, muito massa ter esse tipo de experiência. Em espanhol, eu comecei a assistir um vídeo de um canal chamado Luisito Comunica, talvez algum de vocês conheçam. Ele viaja o mundo, tendo experiências, conhecendo culturas novas, e eu comecei a assistir isso, sabe? Então, tudo isso vai codificando o nosso ambiente interno, digital. Mas e quem tem dificuldade? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela não assiste filme, não gosta muito de série, não joga, não assiste YouTube e gosta majoritariamente de Instagram e TikTok e lê alguma coisa assim. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu e o André, nesse caso aqui, nós temos vários pontos de contato, né? Então, nós temos
jogos, nós temos a própria curiosidade, pesquisas, livros, séries, filmes, música, vídeos, documentários, etc. Porém, essa pessoa só tem 2. Nesse tipo de caso, e aqui já vou incluir também um lado social, como a pessoa pode aprender se divertindo por um lado social. Aí eu separei algumas coisas. Então, por exemplo, você pode fazer, e eu tentei fazer isso. As minhas experiências não foram necessariamente positivas, mas eu acho que é por minha culpa, tá, pessoal? Que é Language Exchange, você trocar aprendizado, né, de idioma com alguma pessoa. Então, você ter contato com alguém de um outro país, e aí você começa a conversar com essa pessoa. Você ensina, sei lá, português para ela e ela te ensina italiano, por exemplo. Isso tem diversos benefícios, é muito bacana, você aplica ali o idioma na hora e tudo mais, vocês vão criando essas conexões, mas eu particularmente acho difícil de encontrar essas pessoas. Porque, assim, não é uma conversa normal. Porque você vai fazendo perguntas e tem uma coisa assim, vai virando uma relação que para mim era simplesmente mais fácil eu contratar uma aula de conversação, sabe? Mas existem, por exemplo, as comunidades no Discord, comunidades no Reddit, comunidades no YouTube, na School também, a própria comunidade Big Global, que você pode estar acessando, tem o QR Code aqui também, está aparecendo para vocês. Então, assim, entrar em comunidades que buscam o mesmo que você é extremamente importante para estar desenvolvendo o idioma. Isso a gente fez de forma intuitiva também, né? Jogando assim, conversando com a galera, combinando algumas coisas. Pra gente matar um boss lá, a gente tem que fazer tal coisa. Sabe? Coisas do gênero. Você tem alguma experiência memorável, assim, específica de jogo que você interagiu com o estrangeiro? Um amigo meu fez uma amizade no Overwatch com um chileno. Aham. E aí a gente percebeu que era mais fácil a gente se comunicar em inglês. Sim. Yeah. Pior que é mesmo, normalmente é. Inclusive o pessoal os estonianos e os finlandeses, eles se comunicam em inglês, mesmo sendo 2 línguas urálicas e muito similares, eles se comunicam em inglês para facilitar. Mas, enfim, curiosidades à parte, a gente começou a jogar junto, né? Ele me apresentou lá e tal. Pô, cara, é muito divertido você conversar com outra pessoa em outro idioma. Para mim, pelo menos, eu achei muito massa, porque é uma troca cultural diferente, sabe? Tem muita curiosidade, né? Sim, por mais que a gente não estivesse falando em espanhol, que é a língua nativa deles, se bem que ele era da parte dos chilenos que falam espanhol e francês, né? Ele falava, ele sabia falar, a gente pedia para ele imitar a Widowmaker, que ela é francesa, né? A ult dela. A gente pedia para ele imitar por causa que ele fazia igualzinho o sotaque francês. Tá vendo, pessoal? Rapidinho. Olha esse tipo de experiência, sabe? Esse tipo de conexão, assim, o quão empolgado a gente acaba ficando, sabe? A gente tem que buscar essas coisas. As pessoas são... A impressão que dá, cara, André, assim, as pessoas esperam as experiências boas no idioma acontecerem, como se fossem cair, assim, no colo delas a boa experiência, sabe? Às vezes a gente tem que buscar essas comunidades, sair da zona de conforto para puxar um assunto com um estrangeiro, nem que seja online. Isso funciona também no próprio português mesmo. Quero encontrar gente para... Comecei a jogar um jogo novo, comecei a fazer tal coisa nova, comecei a ir na academia. Quero conhecer gente que também compartilha desses mesmos hábitos, desses mesmos hobbies, né? Então, você vai ter que procurar gente que compartilha esses mesmos hobbies para você trocar uma ideia com essas pessoas, mas vai acabar fazendo novas amizades, vai ter um grupo de amizade diferente ali, quem sabe, ou vai introduzir essa pessoa para um grupo de amigos que você já tem. Isso acontece no português, aqui no Brasil mesmo, na nossa vida isso acontece, né? Então, não é tão diferente se você parar para pensar, né? E é doido, né? Porque também, assim, digamos, novamente, misturando os seus interesses. Olha só como a gente tem todo um arsenal, assim, de elementos das neurociências que a gente pode estar utilizando para estar aprendendo idiomas. Então, nessa troca que você teve jogando com o chileno, nós temos um engajamento emocional, ou seja, a própria curiosidade, a conexão com o estrangeiro e também o engajamento emocional com o jogo. Então isso por si só já é mais fácil de lembrar aquelas situações e o engajamento ali mesmo, aquelas palavras e tudo mais, mas também como tudo isso se transforma em prática. Então fica mais fácil de aplicar, fica mais fácil de você estar transformando tudo aquilo em repertório de fato. Então você pode, por exemplo, estar conversando sobre coisas que você gosta. Então você encontrar... Existe grupos de Facebook, existe até hoje, né? Muitas pessoas usam ainda. Sobretudo pessoas que não querem estar no Instagram, elas estão no Facebook. Aí qual que é o ponto? Lá dentro
existem muitos grupos e muitas comunidades sobre diversos assuntos diferentes do mundo todo, muito fácil de achar. Isso em muitos lugares, né? Então, assim, você ter esse contato com a cultura, com as pessoas daquela região, trocar ideias, trocar experiências, trocar histórias, tudo isso é muito positivo. Você acaba fazendo amigos no mundo todo, no final das contas, também. Para mim, a forma como aconteceu foi muito natural. Eu fiz amizade jogando, fazendo missões e essas coisas. Mas eu também buscava dentro de fóruns, de Reddit, de comentários no YouTube, até mesmo, para quem não sabe, eu dei aula para estrangeiro de português, né? E muitos dos alunos que eu dei aula se tornaram amigos meus, e eu converso com eles até hoje, assim. Então, e a gente conversa em inglês, obviamente. Então, percebam como a gente tem tantos elementos para estar usando dentro da nossa prática. E tudo isso de graça, a grande maioria das coisas. Então, você não precisa pagar nada para estar buscando um fórum internacional, para estar mandando uma mensagem para alguém, conhecendo algum perfil no Instagram, mandando uma DM. Nunca se sabe, a pessoa pode responder. Outro dia, cara, aconteceu um negócio muito engraçado. Eu gosto muito de boxe, né? E aí eu vi um vídeo de duas crianças fazendo os movimentos, cara, lindo, assim, perfeito, trocando, pá, fazendo todo o head movement ali. E aí eu compartilhei nos meus stories. E aí o cara que fez o post curtiu os meus stories e me mandou uma mensagem. E ele, na verdade, era o pai daquelas duas crianças. E as crianças, assim, talentosíssimas, eu descobri que elas, na verdade, eram campeões mundiais na categoria delas e na idade delas. E aí eu comecei a mandar, eu falei assim, eu mandei mensagem pra ele, tipo, agradecendo ele por ser uma inspiração, porque eu gostava de boxe, eu queria que meus filhos tivessem essa prática também e tal. E assim, basicamente fui gentil com o cara e tal, e a gente começou a conversar. Aí a gente começou a conversar um monte de coisa. Ele falou da forma como eles treinam, falou que ele, na verdade, é uma mistura de americano com Irish. Irish é como em português? Irlandês. É como? Irish, irlandês. Irlandês mesmo, né? Right. E aí essa mistura dos filhos dele ali também, deles tem essa... E não sei se vocês sabem, mas irlandeses têm uma relação próxima com brasileiros, né? É curioso essa questão, assim. A gente tem, por exemplo, no UFC, tem o Ian Gary, o Machado, que ele casou com uma brasileira e ele também treina com o do Bronx, que é aqui do Brasil. Enfim, o ponto que eu quero mostrar para vocês é como a gente consegue aproximar outras culturas, mesmo através da linguagem. É justamente aquilo de jamais permitir que o seu mundo seja limitado pela sua linguagem. E nunca se sabe o que pode acontecer, assim, né? Não sei, vai que um dia eu conheça ele de fato e a gente faz um treino de boxe, conheço os filhos dele, eles me mandam umas dicas e tal, sabe? Assim, é sobre isso. Só esse contato já me motiva mais a fazer. É uma coisa que acontecia também depois que eu falava com estrangeiros, e provavelmente se você sair da sua zona de conforto, você vai ter essa experiência também. Quanto é prazeroso, cara. Assim, eu saía das aulas de conversação em êxtase. Caraca, eu consegui falar, tive uma experiência massa, uma experiência que não é do meu cotidiano. Porém, tendo dito tudo isso, a gente falou de diversos benefícios aqui durante esse episódio, sobre como você vai estar usando isso para aprender, né? Porém, tem um problema, André. As pessoas, frequentemente, acabam usando a diversão para procrastinar. E aí elas chegam num ponto onde elas até conseguem entender o vídeo, conseguem entender até sem legenda, mas tem trava para falar. E sim, tem tanta coisa que a gente consegue mencionar disso, mas de forma resumida, assim, como é que você acha, o que poderia explicar isso? Eu não sei dizer onde está a raiz desse problema, mas eu sei que, por exemplo, com esse amigo chileno que a gente jogou, eu sei que quando eu comecei a falar com ele, quando ele entrou na chamada e tudo mais, eu até estava um pouco nervoso, sabe? Porque, pô, uma coisa nova, vou ter que falar inglês com o cara, né? Não tô acostumado, né? Eu comecei a falar muito travado. E Como é que você reagiu a isso? com o fato de eu estar falando meio travado, continuei falando. Continua falando, ótimo. Tipo, eu travava alguma palavra ou outra, eu ficava, por exemplo, igual eu tô agora, assim, não, tal coisa, sabe? Corrigia e demorava um pouco para formular uma frase e tudo mais. Conforme a gente foi jogando e tudo mais, eu fui soltando, sabe? Foi desenrolando a língua, praticamente. Chegou no final, eu tava, sei lá, acho que para voltar a falar português eu tava travando. Total. Pessoal, assim, e é muito curioso isso, né? Porque, por que eu perguntei pro André como que ele reagiu? Eu tenho muitos alunos, cara, é muito doido. O aluno, assim, isso eu reconheço porque comigo acontece às vezes também, mas eu me treinei para isso. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de falar por conta das minhas experiências passadas e tudo mais, e muitos alunos são assim também.
Então, cara, às vezes vem um aluno assim, eu peço para ele ler o texto em voz alta e começa a ter sudorese, o aluno começa assim, desesperar mesmo, assim, eu consigo ver, sabe, eu começo a ficar inquieto, o quanto mexe, né, a gente, essa insegurança nossa. E o André falou, eu continuei falando, porque é isso, não importa os nossos erros, sabe, a gente vai continuar falando ao longo da vida. E um dos motivos do porquê que eu acho que as pessoas têm essa trava é justamente porque elas são sucumbidas pelo medo. E eu acho que, nesse caso, é como se a grande exposição ela funcionasse como uma via de mão dupla. Porque as pessoas elas sabem que elas sabem mais e que virou discrepante. Então eu chamo isso de Big Four, pessoal, que é as 4 principais áreas da aprendizagem de idiomas, né? Então a gente tem writing, reading, listening and speaking. Então nós temos essas 4 áreas. Então o nível de listening e reading da pessoa é altíssimo, mas o de writing é um pouco menos e de fala é o menor de todos. Então, como ela tem consciência disso e ela trava, isso acaba frustrando ela. Porque ela fica, cara, eu sei que eu consigo falar mais. Eu sei que está aqui, mas eu não consigo colocar para fora. E esses sentimentos vai causando um estresse no cérebro, que começa a embaralhar ali todas as ligações neurais, que vai virando um efeito bola de neve. Assim, cara, é quase um efeito linguístico mesmo. Assim. Vou até pesquisar depois se tem algum estudo que fale especificamente sobre esse fenômeno. Cara, as pessoas apavoram, cara. Apavoram. Você lembra se teve algum momento para você que você teve uma mudança assim da água para o vinho mesmo? De segurança e conforto no idioma. Eu acho que depois que eu comecei a assistir o South Park mesmo, que eu mudei de legenda em português para legenda em inglês, eu me senti mais independente no idioma, né? Porque antes eu assistia com legenda em português por natureza mesmo. Eu notava que, assim, diversos momentos eu não estava nem lendo a legenda, eu estava só ouvindo e batendo o olho na legenda, sabe? E acho que cinéfilo talvez tenha muito disso de querer prestar atenção no que está sendo mostrado, né? A parte técnica. Tentar entender a iluminação, os planos, sim. sim. O mise-en-scène, enfim. Mas aí quando eu comecei a assistir com legenda em inglês, eu comecei a perceber que foi até uma coisa boba eu não ter colocado antes, porque jogos eu sempre joguei com legenda em inglês por natureza. E aí eu percebi, eu comecei a ficar muito mais independente, muito mais seguro. Né? Tendo a autonomia do estudante. Esse que é o ponto, pessoal. Cara, assim, dá para ligar tantos fatores. E algo muito importante é a gente entender a diferença dos estudos, né? Então, primeiro de tudo, você tem que aplicar, pessoal. É muito importante a gente ter, e aqui vou mostrar um artigo para vocês, o estudo ativo. Você realmente está engajado naquela prática. E, novamente, vou citar aqui a Patsy Baum e a Nina Spada. Eu fiz uma live um tempo atrás falando sobre essas duas pesquisadoras e elas falam das diferenças pedagógicas que a gente tem que ter em salas de aula, para a gente estar tendo um engajamento maior do aluno mesmo ali. Então é muito importante, e grande parte do motivo do porquê essas pessoas travam, mesmo conseguindo compreender, é justamente essa falta de prática. Eu pergunto, e hoje em dia eu pergunto na maldade porque eu já sei a resposta. O aluno vem até mim, eu tenho trava, me dá branco, eu entendo, mas não falo, etc, etc, e eu pergunto, quantas horas de listening você acha que você tem? Várias, eu consumo há muito tempo, alguns anos e tal. Quantas horas de fala você acha que você tem? Cara, a pessoa, ela trava. É engraçadíssimo, assim. Na verdade é triste. Mas, assim, você vê que ela tem um momento de percepção, assim, de realizing, Tipo assim, ela vai... Entendi agora. E é doido, porque basta uma pergunta para evidenciar o problema, né? E eu acho que esse é se der para resumir, os dois maiores problemas, assim, seria esse, né, da pessoa não colocar em prática, e o segundo, ela ter um estudo muito estruturado e rígido. E provavelmente essa pessoa veio do tradicional. Então ela quer aprender, por exemplo, lista de palavras, ela quer aprender numa ordem específica, então ela vai aprender lista de vocabulário de aeroporto, só que ela vai viajar daqui a um ano. Então quando que ela vai poder aplicar isso, né? Então nas neurociências a gente também sabe o impacto de você aplicar artigo aqui para vocês. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente crie essa autonomia do estudante. E outra barreira também é você conseguir se analisar e entender por que eu estou travando, por que eu estou esquecendo palavras, qual área que eu devo focar, qual tipo de estudo que eu devo ter, qual é a rotina que eu devo ter. Tudo isso, pessoal, é muito sobre a jornada.
Então, aquilo que a gente falou sobre os comportamentos do fluente e tudo mais, isso acaba sendo a jornada, pessoal, para o resto da vida. Então, a gente vai estar aprendendo idiomas para o resto da vida, vai estar usando esses idiomas para o resto da vida. Então, é muito mais sobre como a gente se comporta através desse tempo e vai utilizando isso no nosso dia a dia. E percebam que isso tudo que eu e o André falamos aqui para vocês, muito livre, né, cara? A gente não selecionou as coisas assim, foi muito mais seguindo a nossa própria curiosidade. E essas coisas vai permitindo também com que a nossa fala se torne mais livre. Então a gente vê muitas pessoas, né, tem aquele inglês travadíssimo. Não só travado no sentido rígido, na verdade, assim, engessado, sabe, assim, clássico inglês de escola. E pessoal, tudo isso é que a gente fala muito mais aprofundadamente dentro da nossa comunidade Global. Aqui o QR Code também na descrição do vídeo, você pode estar entrando e fazendo parte dentro da nossa comunidade Global, tá bom? Pessoal, de conclusão, assim para a gente encerrar esse episódio do Moonlab, eu diria assim, vamos fazer o seguinte então, vamos separar 3 dicas minhas, 3 dicas suas de como você pode estar utilizando os seus hobbies, estar se divertindo para estar aprendendo idiomas. Para mim, na verdade, começo com você, André. Que 3 dicas você teria? Vamos intercalar. Pode ser, beleza. A primeira dica nessa questão de você, sei lá, encontra o que você gosta e procura tanto na sua língua materna, seja português ou qualquer outra, quanto na que você quer aprender. Porque assim, você vai poder fazer comparativos, né? Se você está acostumado a ver aquele conteúdo, a consumir aquele conteúdo na sua língua materna, você vai ver como que é diferente, como que pode ser diferente em inglês ou qualquer outro idioma, né? Tudo que eu vou falar aqui vai aplicar para qualquer outro idioma. Então você vai poder ver essa diferença nas coisas que você gosta. E você vai ver também que você não você não está preso a assistir, a consumir aquele conteúdo só na sua língua materna. Eu acho que uma dica que eu teria é bater nessa tecla de novo do ambiente, cara. A gente tem que mudar o nosso ambiente digital, tem que mudar o ambiente externo, tem que ter mais contato com pessoas que estão aprendendo aquele idioma que você está aprendendo. Não subestime o seu potencial de fazer amizade com pessoas novas. Então, assim, de sair da zona de conforto do ambiente para a gente começar a seguir mais pessoas dentro daquele idioma, se inscrever em canais naquele idioma, de mudar o nosso ambiente digital e presencial naquele idioma, assim, cara, isso por si só faz uma diferença, assim, eterna. Então vamos lá, a última dica para encerrar o episódio, a terceira e última dica. Então, você dá o início da dica e eu complemento ela depois, aí a gente faz. Bom, eu falei sobre consumir conteúdo que você gosta, mas não se resume a isso. Porque, como eu mesmo falei aqui nesse episódio, eu descobri um amor por geografia, certo? Tem alguns outros canais que eu me inscrevi também no YouTube. Você assiste GeoGuessr? O do Rainbow? Sabe quem é? É o do cara do... ele é um... Já o Rainbow É um loirinho de olho azul, rosto fino, assim. Eu acho que sim. Acho que eu vi um Reels dele e tudo mais. Eu jogava muito GeoGuessr. Mas enfim, eu descobri esse amor por geografia e isso foi procurando coisa em inglês, sabe? Foi por acaso. Eu descobri amor por vários outros tipos de conteúdo procurando coisas em inglês também. Então, você não precisa necessariamente ir só no que você gosta. Pode ter alguma coisa aí que tá só esperando você. Explore, né, cara? Explorar, pessoal. Assim, a gente tem tanta coisa interessante na internet, tem, sei lá, quantos milhões de vídeos que vão ao ar no YouTube todos os dias, assim. Então, não subestimem a capacidade de vocês serem surpreendidos por si mesmos durante essa jornada. E eu complementaria, assim, para aplicar justamente tudo isso, né? Então, você pegar esses contatos, essas vivências, essas experiências e estar aplicando na sua vida, né? No seu dia a dia. Buscar como que é o meu dia a dia, quais são as atividades que eu faço, quais são os meus hábitos, quais são os meus interesses, meus gostos e transitar isso para o idioma que você está estudando. Fechou, pessoal? Então, muito obrigado aí pela visita ao laboratório aqui. Eu vejo vocês na segunda que vem, tá bom? Então,
Aproveitem para entrar na nossa comunidade Big Global e se inscrever aqui no canal do Moonlab. Deem like, compartilhem esse vídeo com vocês. Também toda segunda-feira às 11 horas da manhã estaremos aqui fazendo essa visita ao laboratório da linguagem. Então vamos embora, pessoal. Até semana que vem. Até mais. Até mais.